Boa tarde. Adalto Faria da Silva, né? Moro hoje no bairro Cata Preta, tenho 49 anos, sou paraense, 15 anos. Vai fazer 15 anos agora que eu tô morando aqui. Foi bem interessante essa mudança, né, de um lugar tão distante, né? Que poucas você vê pessoas daquela região, né? Você é acostumado mais a ver pessoas da Bahia, Minas, mais próximo. E eu, por sua vez, conheci São Paulo, né, no ano de 2005, através de fazendo curso, né, com uma entidade a qual eu trabalhava, que era, naquele momento, a Presidência da República, na Casa Civil. Então, fui indicado para fazer alguns cursos, né, 2, 3 meses de curso em São Paulo, né, para algumas empresas especializadas na qual eu fazia, porque eu sou eletrotécnico. Quando foi em 2010, né, no começo de 2010, fui desligado do órgão, e ali eu já fazia uma faculdade, iniciei uma faculdade de engenharia de automação, porque tinha tudo a ver com a minha área, né, como técnico, né, como eletrotécnico. Então eu aproveitei fazer uma faculdade na minha área, né. E ali era o primeiro ano era a primeira turma, né. Aí eu disse, poxa, eu pensei só comigo, primeiro ano, campo de trabalho, né? Eu pensei em São Paulo, né? Aí naquele momento eu era casada com a mãe da minha filha, tudo, ela tinha uns parentes em São Paulo. E eu cheguei com a ideia para ela de a gente vir para São Paulo, né? E ali nós combinamos, dentro de poucos meses nós viemos, né? Então eu vim, né, para São Paulo em final de 2010. Foi final de 2010. E os parentes dela moravam lá em São Bernardo, né? Aí eu cheguei, a primeira semana fiquei na casa dos parentes, né? Mas não vim para isso, né? Eu vim para ingressar, continuar a faculdade, tudo, trabalho. Uma filha de 2 anos, ia fazer 2 anos minha filha. E naquele momento alguém me apresentou, né? Falou assim, olha, se você comprar um barraco dentro de uma comunidade, dentro de um ano, né? Alguém me vendeu essa ideia. Eu não conhecia São Paulo, não conhecia Garoa de São Paulo, não conhecia nada de São Paulo, né? Não tinha parentesco em São Paulo. Alguém me falou assim, se você compra um terreno aí, um barraco dentro de uma comunidade, dentro de um ano você vai estar ali, né? O pessoal te coloca num apartamento, né? A prefeitura. Aí, eu todo inocente naquela questão, fui e comprei, né? Quando eu comprei um barraco dentro da comunidade a qual pertence ao bairro Cata Preta, né? O barraco já tinha sido construído 16 anos atrás, quando eu comprei o barraco. Então eu comprei uma semana de sol, sabe? Não estava frio. Aí eu até me senti no Pará naquele momento, daquela semana, né? Quente. Aí eu fui lá com o dinheiro que eu e a mãe da minha filha tinha, nós investimos nesse barraco. Barraco antigo, 16 anos, imagina. Nunca tinha sido reformado, né? Era reformado com madeira de guarda-roupa, né? Tá, entrei. Na outra semana, né? Aconteceu uma situação. Choveu, garoou, ficou frio. E eu não tinha passado aquele frio, nem a garoa, não conhecia a garoa de São Paulo. E na madrugada começou, né, encharcar as telhas, que as telhas eram antigas, e pingar, né? E ali eu fui tentar ajeitar, sabe, desabou uma parte, e aí os vizinhos já vieram para socorrer, naquele momento foram super solícitos na minha situação, na madrugada, tudo, né? E ali eu vi uma situação nova na minha vida, a qual, né, eu sempre falo isso, né, quando eu converso com as pessoas, que lá no norte, lá no Pará, a gente não chama de favela, nós chamamos de invasões, né? Que não é diferente, né, das favelas. Mas nós usamos outro termo de invasões, né? E, né, eu tinha uma coisa comigo para eu trabalhar bem, para eu, sabe, morar bem, sabe, ter um bom trabalho. E muitas das vezes, né, eu olhava para dentro
comunidade com um olhar discriminando, né? Olhar discriminatório, né? Por fato de eu ter sofrido uma situação de assalto, né? Próximo de uma comunidade. Então aquilo me trouxe uma revolta natural, né? Então eu não tinha nenhuma empatia com esse tipo de lugar. Foi muito interessante que quando eu cheguei em São Paulo, a vida fez o inverso, né? Eu de uma hora, né, trabalhando bem, com um bom emprego, e por um sonho, né, por um ideal, eu me vi morando dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, e ali, naquele momento que eu estava falando, eu olhei para mim, olhei para aquelas situações, o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Aí foi passando, aí eu erguei, eu me levantei naquele momento ali, com a ajuda dos moradores, né, e foi passando os dias. Dentro do que eu estava te falando ali, daquele olhar que julgava aquele lugar, aí eu comecei a me ver, ter um olhar de dentro para fora, na situação de julgado, né? Mesmo sendo trabalhador, sabe, indo tendo meu trabalho, ser honestamente, sabe, ali pai de fama, sendo pai de uma menina ali, cuidando, trabalhando para sustentar, mesmo num barraco humilde, né? E eu me em algumas situações, né, qual me deparei na cidade de Santo André, me senti julgada, um olhar de julgamento, né, por morar dentro de uma favela. Então me remeteu isso lá atrás. Olha o que a vida faz. De repente você tinha um olhar de julgamento de fora para dentro, aí você se encontra agora de dentro para fora sendo julgado, né, na situação. E ali foi passando os dias, né? E por morar num lugar insalubre, sabe, esgoto céu aberto, né, as energia, né, uma hora tinha, outra não tinha, tudo gato, água, né, tudo clandestino, né, sem acesso, sabe, sem calçamento. E aquilo ali foi me trazendo indignação com aquilo, né? Eu falo muito que isso me trouxe porque toda vez que eu tentava descer com a minha filha antes de ir para o trabalho, eu ia deixar ela na cuidadora, né? Porque eu tinha que trabalhar, a mãe dela trabalhava, então eu sempre deixava ela em algum canto, né, para alguém cuidar, para até voltar do trabalho, ou eu, a mãe dela. E eu descia, ou eu pisava num rio de dejetos que descia no meio da favela, né? E ali, ou então eu escorregava, né? Barro, né? Na descida ali, tinha que descer, numa descida, então o acesso que dava para a rua, com o pé, sapato cheio de lama para pegar o ônibus. E aquilo ali foi me trazendo indignação, né? Mas não quero, acho que ninguém faz nada, né? Não conhecia a situação política, não sabia como funcionava. E ali foi me inteirando, né, das coisas que aconteciam no bairro e tudo. De repente, né, sem perceber, né, eu já estava passando a ser conhecido, né, por fazer algumas ações dentro da comunidade. Ia ser uma coisa muito rápida, uma coisa que eu nunca imaginei fazer, né? Fazendo já mutirões para fazer esgoto, fazendo mutirões já para puxar energia, fazendo mutirões para fazer calçamento. Então, ali começou uma liderança, né, muito natural, a qual eu nunca pretendi, né, não era meu foco. Meu foco, a qual eu comecei lá, comecei a falar para você, que era para fazer a faculdade. Eu acabei não fazendo a faculdade, né, por causa da grade curricular, que não batia, tinha que estudar de manhã e à noite, eu tinha que trabalhar, então acabou não fazendo. Acabei trancando, acabei perdendo a faculdade. E ali, quase um ano depois, eu saí do trabalho, né, para cuidar da filha, porque a mãe trabalhava e não tinha ninguém que cuidava bem da minha filha. Então, nesse momento, foi o momento que eu mais me inteirei dentro da comunidade, né? Eu conheci a liderança antiga, que era o José Pedrosa, né, que o pessoal conhecia como alemão, né? E a qual fui ali, né? Através do conhecimento dele, né? Fui tendo mais conhecimento. Aí, de repente, já passei a tomar de conta da associação. E da associação já passei a correr atrás da prefeitura para trazer melhoria. E assim foi. De repente, me tornei uma liderança, né? Muito natural, né? Sabendo que tinha outras lideranças, né? A qual já não estava mais tão focada ali no trabalho, e ali eu passei a tomar de conta da comunidade do Eucalipto, né?
Na época, na comunidade do Eucalipto, tinha em torno de 600 famílias morando debaixo dos eucaliptos, né? Que é a mesma história do bairro Cata Preta, né? Que tendo a oportunidade, que é um dos líderes, né? O primeiro líder do bairro Cata Preta foi o alemão, né? Que é o José Pedrosa, né? E ali começou aqui debaixo dos eucaliptos, né? E assim é a comunidade do Eucalipto, né? O 90% é debaixo dos eucaliptos, né? E dentro dessa história começou, né, esse trabalho, né, por achar que era injusto o lugar, sabe, como eu falei, por insalubridade, sabe, por um lugar que não era digno as pessoas morar. Então, ali começou essa minha história de liderança, né, a qual as pessoas tinham uma referência que poderia ir buscar melhoria, né. Aí foi passando os anos, sempre trabalhando em prol disso, buscando melhorias, né? Fui conhecer já as políticas públicas da cidade, né? Foi onde eu tive mais acesso, né? E com essa luta constante, né? Em busca de saneamento básico, energia, o básico, moradia básica, né? Que hoje, como eu falei, muita gente se mora debaixo do eucalipto, de plantação de eucalipto, né? E com o passar do tempo, fui conhecendo também a história do bairro, através das lideranças antigas, tudo. A necessidade, já era uma área urbanizada, né? Que hoje é constituído como Cata Preta, né? Muitos chamam de Vila João Ramalho, mas é constituído como Cata Preta, bairro Cata Preta, né? Que hoje nós temos um perímetro que já é dimensionado, já é dividido, então hoje nós temos um bairro Cata Preta além do Vila João Ramalho. E ali eu fui conhecendo, fui inteirando, mas sempre meu trabalho foi dentro da comunidade de Eucalipto, né? De 600 famílias, dentro de um ano, a qual, né, estava aí, após tudo isso que eu contei, dentro de um ano, foi para 1.200 famílias de Bairro do Eucalipto. Por as pessoas serem despejadas de outros locais, por as pessoas não terem onde morar, pessoas que moravam na rua, né? Elas ocorriam, né, sempre por eucalipto, né, porque ainda tinha espaço. Então elas foram fazendo seus barracos, foram andando. E isso me gerou uma preocupação, que quanto mais chegava mais gente, mais difícil ficava, né, naquele momento, né, de o poder público, né, a prefeitura, né, fazer alguma intervenção ali. Porque, como a gente vê em outros locais, começa com 100, depois tem 200, 300 e assim vai, e não tem controle, né? Porque a questão de moradia é uma questão social, uma questão que está cravada em todos os cantos do Brasil, né? Então, quando um pai de família não tem condições mais de pagar um aluguel, ele vai atrás de uma moradia. Não importa, né, em qual local, né? É isso. É. Olha, como eu estava lhe explicando, tá? Durante 15 anos, o bairro Cata Preta em si já era constituído, já era urbanizado, já... O que caracteriza um bairro, tá? Drenagem, energia, pavimentação, né? E durante esses 15 anos, né? Além da história que eu estava falando da comunidade que é inserida dentro do Cata Preta, com essas 1.200 famílias, foi onde aconteceu de 7 anos atrás, né? O gestor atual, né, foi lá no primeiro semestre do mandato dele, no primeiro mandato, foi lá e começou uma obra de intervenção. Então, eu vou chegar lá dentro da sua pergunta, Cata Preta, né? Então, dentro disso aí, já aconteceu a melhoria, a qual tanto lutei, a qual tantas pessoas lutaram para ter uma melhoria para essas 1.200 famílias. Nem todas foram contempladas. Hoje eu estou falando de 80%, dessas 1.000 famílias, 80% foi contemplada, né, com água, esgoto, né? Trouxe mais um pouco de dignidade, né, daquele lugar que era insalubre,
né, onde as pessoas não tinham uma água digna, né, não tinham uma conta de água para pagar, não tinha uma água, né, tratada. Chegar com água tratada nem todavia, porque tinha, quando se tem um vazamento, né, tem perca, tem uma contaminação e energia. Então, uns 7 anos atrás aconteceu essa transformação, né, de toda a parte da comunidade. Hoje ficaram apenas 3 vielas que não foram concluídas, né, com pavimentação, mas hoje ela já tem água, tem esgoto, né? E aconteceu essa grande transformação, uma intervenção de uma micro-urbanização, né? E onde que eu quero chegar para responder a sua pergunta? A grande mudança que está acontecendo hoje no Cata Preta, né, que já era um bairro constituído, né, está acontecendo agora a regularização fundiária, a qual as pessoas esperam mais de 30 anos, né? E a qual eu orgulho de fazer parte, né? Um cara que chegou distante, né, apenas com um projeto pessoal, de repente se pega o projeto de muito desconhecido, né, por empatia, por sentir a necessidade, né? Quando se trata da comunidade, muitas vezes a necessidade da alimentação, sabe, necessidade da moradia. E agora, nesse momento agora de grande importância de fazer parte de uma regularização fundiária, a qual as pessoas estão prestes a receber o título de tão esperado, porque além da casa boa, dos seus sobrados, das casas de bloco que tem, né, elas esperam algo mais, que ela receber um título que ali seja dela, que não possa ser ameaçado mais tarde, né, pelo poder público, ou achar que tem que tirar, tem que remover por algum projeto. Não. Então eu acho, né, isso me traz uma satisfação grande por fazer parte desse momento agora da história do bairro Cata Preta, não só da comunidade de Eucalipto, né? É nesse momento agora que estamos finalizando a regularização fundiária do bairro Cata Preta. Olha, hoje o bairro Catapira, hoje quando se fala de vir alguém hoje, nós temos alguns pontos, né? Como você falou, dogão, né? Lanche. Além da feira, nós temos outros estabelecimentos hoje que as pessoas já conhecem, como a lanchonete chamada Casarão, né? Aí, e outros pontos, a feira que acontece dia de terça-feira, né? Que aí quando eu cheguei, tinha bastante barraca. Hoje ela luta contra uma resistência ali, resistindo ali com poucas barracas, mas o que sempre resiste é a barraca do pastel, né? E ali tem um ponto, já muitos, né, esperam terça-feira para comer o pastel, né? Aí tem o pesqueiro, que muitas pessoas que não conhecem, vem falar, é um pesqueiro praticamente dentro da cidade, né? Então tem esses pontos de referência. Quando vem pessoas de fora da faculdade, né, enquanto liderança me procura para conhecer um pouco da história, principalmente que chama muita atenção a questão, né, a questão da comunidade já foi questão de muitos TCC, muitos alunos de faculdade defenderam ali o TCC deles, fazendo projeto dentro da comunidade de Eucalipto, né, idealizando o projeto. E quando vem de fora, quer conhecer a história do bairro, aí eu procuro as primeiras lideranças, que é o José Pedrosa, que é o alemão que nós conhecemos. Ele conta um pouco das histórias, as pessoas já se interam. E ali eu faço um passeio com elas, tanto conhecendo o nome da rua, aqui, né, que tem o nome daí de tempo, Garoa, Rua da Garoa, Rua dos Ventos, Rua do Luar, Rua da Maré, né, Pôr do Sol, Rua Arco-Íris. Essa parte que me chama a atenção, né, que chamou a atenção quando eu cheguei aqui, eu comecei a conhecer a história. Então, leva essas pessoas para fazer o turismo, né? Não só dentro da área urbanizada, como dentro hoje da comunidade a qual, há 8 anos atrás, nós fizemos um mapeamento de toda a comunidade, todas as vielas, deu nome, deu número, né? Deu nome às vielas, deu números às casas, colocamos, né,
numeramos as casas, cada barraco, tudo. Então hoje fica mais fácil para assistentes sociais, o poder público mesmo, achar às vezes alguém que necessita do trabalho deles. Então são esses cantos que nós temos para ir referente ao Cata Preta, né? Olha, quando se trata do transporte público, nós temos um bom transporte, né? Eu costumo falar que ainda eu uso ele pouco, né? Mas não com frequência, né? Mas o que eu vejo, né? Muita gente não vai, as pessoas não vão discordar porque nós temos um bom transporte público, porque um horário de pico a cada 5 minutos está ali, atende bem, entendeu? É próximo do terminal. Quando se trata da educação, nós somos bem atendidos, né? Nós temos diversas, menos de 500 metros, né? Menos de 1 quilômetro, nós temos aí a creche Cata Preta, a IDEC, né? Temos aqui o Carolina, temos o Valdomiro, tem umas outras escolas aqui perto, estaduais. Então essa é uma parte boa do bairro Cata Preta, né? Quando se trata de educação. Ainda que nós sabemos que tem ainda, né, um déficit ainda que muitas pessoas, né, diminuiu bastante, né, para colocar as crianças nas creches, né. Hoje o maior déficit que nós temos é falta de estrutura para que coloque as mães que precisam trabalhar, né, que trabalham, as mães solteiras, até os pai e mãe que trabalham, que não tem com quem deixar, às vezes necessita querer deixar os seus filhos, que são menores, assim, abaixo de 10 anos, que necessita deixar, às vezes, no período integral. Porque se não tem um período integral, o que acontece? Tem que pagar metade do salário para alguém cuidar, que às vezes não cuida bem. Então é uma das coisas que dá falta ainda. Nós somos muito bem servidos, né, a parte da educação, mas tem essa necessidade ainda que é abrir mais vagas para período integral, né, até mesmo para que os pais possam trabalhar. Hoje conheço dezenas e dezenas de pais, mães solteiras que querem trabalhar, não querem depender de um Bolsa Família, de um recurso, ou de um benefício do governo federal, mas elas querem ter dignidade de ter um trabalho. Às vezes tem uma profissão, mas não tem quem deixar os filhos. Mesmo que o filho estude meio período, quando à tarde não tem quem pegue. Alguém com responsabilidade, alguém que tenha confiança. Voltando lá atrás, foi o que me trouxe, fez sair do meu trabalho na época, para cuidar da minha própria filha, porque eu não senti mais confiança em alguém cuidar, né? Porque a mãe trabalhava e eu também trabalhava, chegava à noite, lá eu encontrava algum problema com a minha filha, então ali foi o que me fez isso. Então hoje eu ainda tenho esse problema, né? Que eu acho que é uma das coisas que falta para a gente, não só aqui no bairro Cata Preta, mas em toda a cidade, possivelmente para setor periférico, né? E eu digo aqui Cata Preta, como nos outros bairros que estão na periferia, falta essa estrutura, que é a creche período integral. Aí cabe o pai ou a mãe saber se tem necessidade ou não, né? Então é isso, é sobre a educação. A outra pergunta, que é o que é que falta para Cata Preta se tornar um bairro melhor? Hoje, o bairro Cata Preta, na vista de outros, quem mora, tá? Quem reside, aí eu digo que não é tão violento, né, quanto os outros nós temos aí, na cidade e em outros municípios, né? Mas o bairro Cata Preta em si, tá? Quando eu falei das escolas, eu estou falando Vila João Ramalho, Jardim Simpreste, Vila Rica, é onde que está isso. Hoje, na minha concepção, como um morador, como liderança, né, o que nos falta mesmo é não uma unidade de saúde, mas sim um serviço mais intensivo da saúde. Porque se você olhar para a quantidade de pessoas que envolvem os bairros que são colados, né, o Cata Preta, né, se faz divisa, né, Vila João Ramalho, Simpreste, Vila Rica, né, os condomínios que estão ali perto
do pesqueiro ali, né, a outra comunidade que nós temos na parte de baixo, que é o Cata Preta 1, que alguns chamam de olaria, né? Nós estamos falando para mais de 5.000 famílias. Falando em pessoas, nós estamos para quase 1.000 pessoas. Então, hoje, a unidade de saúde que nós temos mais próximo fica a 3 quilômetros, né? Que é a Vila Luzita, né? Chega a isso, Então, o que nos falta é isso, né? Recentemente, nós tivemos uma conquista de nós termos agente de saúde dentro do bairro Cata Preta, que a gente não tinha, né? Então, hoje já tem um médico da família que vai atender, né? Agora, teve uma mudança aqui na unidade do Irene, né? A qual atende o Cata Preta, que implantou, né, sistema de agente de saúde que vai nas casas, né? Muitas pessoas que têm necessidade estão acamadas. Então, para mim, o que falta no Cata Preta é isso, né? Porque hoje, dentro de uma sinceridade assim, seria leviano se eu falar que educação, a única coisa é dentro da educação que nos falta é essa estrutura de ter um período integral para quem precisa de verdade. E se não são poucos, tá? Para quem, se você ir para o campo fazer uma pesquisa, quando eu falo de dezenas, posso te falar de centenas de pessoas que necessitam de trabalhar para não depender de um benefício que qual não sustenta uma família, que é do governo. Olha, é muito interessante essa pergunta, né? Hoje, quando olha para dentro do Cata Preta envolvendo a comunidade do eucalipto, hoje ele é bem mista, né? Eu tenho baixa renda, às vezes muitos que estão na situação vulnerável, né? Possivelmente após pandemia, né? Muitos pais de família perderam seus empregos, mãe de família, né? Então, tenho de pessoas vulneráveis, pode ser assim, a médio, né? Eu não sei como eu classificaria, pessoas com condições melhores, né? Que têm um bom trabalho, né? Alguns empreendedores, alguns filhos já nascidos no bairro, já esse mesmo trabalho, né? Eu posso te falar que dentro de uma história, assim, puxando pela memória, a maior parte desse trabalho na cidade de Santo André, né? Alguns, né, empreendedores montaram seu próprio negócio, alguns já filhos nascidos, né? No bairro no bairro Cata Preta, né? Já tem seu empreendimento, né? Muitos com formação, alguns com formação superiores, né? Porque nem toda, eu costumo falar assim, não é porque ou você nasceu no Nordeste, ou dentro de uma favela, se você pode fazer seu futuro, né? Desde que queira, né? Hoje nós temos essa preocupação hoje com muitos jovens, né? Por conta qual o encaminhamento dessas pessoas. Por isso que eu te falo assim, quando independente de onde você mora, mas quando você quer algo na sua vida, você vai em busca e consegue. Aí dá toda a dificuldade. Eu conheço famílias que vivem nessa situação de vulnerabilidade, sabe? Que moram dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, qual hoje estão fazendo faculdade. Nós temos exemplo isso, né? Dentro do próprio eucalipto, como dentro do próprio bairro Cata Preta. Nós temos engenheiros, temos arquitetos, né? Hoje tem faculdade tem até medicina, pessoas fazendo medicina, né? Então, quando você fala de um perfil, eu digo que são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, sabe? Pessoas que querem, né, sabe, conquistar suas coisas com dignidade, só querem oportunidade. Hoje eu convido, sabe, por conhecer o bairro Cata Preta, né, onde muitos têm crime, discriminações. A própria comunidade do eucalipto já visito bastante com pessoas da faculdade, quando querem conhecer, acho interessante, né, a transformação que está tendo. Eu convido, né, para que as pessoas não tenham preconceito, a qual um certo dia eu tive, né, preconceito de olhar para dentro de uma comunidade, então muitas das vezes julgar uma periferia. Não faça isso, né, porque
não é legal, não faz bem para você, né? Isso não fez bem para mim, né? Quando eu me vi nesse momento aí, dentro da história que eu contei, dentro de uma comunidade, me transformou. Foi um novo capítulo, eu comecei a escrever uma nova história. Me tornou uma pessoa melhor, sabe? Me tornei fiquei mais, tive mais empatia pelas pessoas, sabe? Por a causa das pessoas. Peguei causas sempre de que naquele momento não tinha necessidade, mas pelas pessoas. Então, eu agradeço a Deus, tá? Pela oportunidade que me deu de uma nova vida. É isso que eu tenho que falar. E agradeço cada liderança, sabe? Cada pessoa que ajuda a transformar para se tornar um lugar melhor. É isso. Eu que agradeço.